Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Jesus, no Evangelho de hoje, o Evangelho nos narrado por São Lucas, vai nos trazer uma percepção do tempo em que nós prestaremos conta a Deus. Quando será? Nós não sabemos. Jesus coloca alguns exemplos, como os dias do tempo de Noé, coloca a destruição de Sodoma, nos lembra da mulher de Jó, nos lembra que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai conservá-la. Assim, no tempo do julgamento, serão ou adentrarão ao reino de Deus aqueles que estiverem devidamente preparados. Santo Antônio de Pádua dizia: se prega Jesus, ele comove os corações duros. Se os invoca, alivia das tentações amargas. Se o pensas, ilumina o teu coração. Se o lês, sacia-te a mente. Assim, transcorrer da nossa vida, pensar em Jesus, invocar Jesus, deixar com que a luz dele seja presente na nossa vida, é estarmos devidamente preparados no nosso dia a dia. Nós não sabemos o momento do nosso julgamento. Não sabemos quando Deus nos chamará para nos colocarmos diante dele e prestarmos conta daquilo que nós fizemos no transcorrer da nossa vida. Fomos capazes de amar? Fomos capazes de sermos solidários? Perdoamos aos nossos irmãos? Olhamos com o olhar da compaixão para aqueles que tanto necessitam de nós? Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre, nos lembra São Tomás de Aquino. Assim, no transcorrer da nossa vida, o nosso barco não deve estar no porto, mas o nosso barco, que passa pelas dificuldades, que passa pelas turbulências da vida, se fortalece no transcorrer dela. E é no transcorrer dessa nossa vida que nós vamos aprendendo a importância de convivermos, de nos ajudarmos, de sermos e deixarmos com que a solidariedade seja presença no transcorrer da nossa vida. A palavra de Deus, o navegar na nossa vida, deve ser sempre presente. Os nossos atos não podem ser outros senão os atos fundamentados nessa palavra de Deus. No dia do nosso julgamento, como dizia Santa Teresa de Calcutá, será só tu e Deus, mais ninguém. Ninguém te acusará, senão você mesmo. Se acusará das obras que não fez. Se acusará pelas vezes em que não perdoou. Se acusará pelas vezes em que foi egoísta, pelas vezes em que deixou de ir ao encontro do irmão diante das necessidades dele. Somente tu responderás pelo fechamento do seu ser. Mas também podemos dizer a Deus que amamos e temos as mãos calejadas por termos trabalhado pelos nossos irmãos, de termos sido presença da graça de Deus em todos os nossos momentos. A pessoa humana tem uma necessidade que é ainda mais profunda, uma fome que é maior do que aquela que o pão pode saciar.
É a fome que possui o coração humano da imensidade de Deus, de São João Paulo II. Assim, no transcorrer da nossa vida, nós devemos ter fome dessa imensidade, da graça de Deus, porque os nossos atos devem ser todos dimensionados, devem ser todos direcionados a essa graça e a presença de Deus na nossa vida. Não devemos ser outra coisa, senão servos inúteis dessa graça e do amor de Deus aos nossos irmãos. É nesse momento que devemos prestar contas a Deus por aquilo que fomos capazes de fazer pelo amor, fundamentados pelo amor e movidos pela luz do Espírito Santo, de um Deus que age pela sua graça através de cada um de nós. Que nós possamos dizer diante de Deus, não o que eu não fiz, mas que possamos dizer diante de Deus o quanto fomos capazes de amar e nos entregar por esse amor a Deus e aos nossos irmãos. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.